Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti a oportunidade de, nesse momento, aqui estarmos reunidos para podermos estudar um pouco mais a nossa codificação espírita, codificada ou organizada, melhor dizendo, por Allan Kardec, um trabalho extraordinário de precisão e coragem, feita em um curto prazo, demonstrando a extraordinária capacidade de trabalho desse nosso querido codificador, a quem nós agradecemos por podermos hoje estudar a doutrina espírita. Agradecemos aos nossos mentores, aos espíritos amigos que nos permitem realizar esse trabalho pelas vias digitais, virtuais, acomodados na contraparte espiritual da nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves. E nós aqui desejamos que os nossos estudos também possam ser proveitosos para os nossos irmãos espirituais em estágio de aprendizagem, trabalho, tratamento, reequilíbrio na nossa casa. Que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Sejamos felizes nas abordagens, nos comentários. Que a nossa tônica seja o propósito de aprendizagem, de assimilação de novos valores que nos enriquecerão a casa mental, facilitando a nossa marcha no dia a dia, a vivência do bem, na exemplificação feliz, que vai sensibilizar nossos irmãos em humanidade. Que assim seja. Muito bem, hoje então, continuando o estudo alternado entre Evangelho segundo o Espiritismo, hoje com o Livro dos Espíritos, dos elementos que trata do capítulo 2 da primeira parte, dos elementos gerais do universo, o espaço universal, questão 35. Só um minutinho. Meu secretário, viu, Elana? Falei com você que meu secretário ia querer sair aqui, saiu já. O espaço universal. Então vamos lá. Espaço universal, 35. O espaço universal é infinito ou ilimitado? Infinito. Suponho limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Eu vou emendar com a 36, que está dentro do tema. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, nós temos como ponto pacífico que o espaço é infinito. Os cientistas de hoje, e com muito mais propriedade no tempo de Kardec, tinham dificuldade em entender a noção de infinito. No tempo de Kardec, por exemplo, não se conhecia a existência das galáxias. No tempo de Kardec, o conceito que mais se aproximava das galáxias era
a nomenclatura que o grande filósofo Immanuel Kant atribuiu às nebulosas que se viam no espaço. Ele chamava as nebulosas de universos ilhas, de uma intuição brilhante. E depois, os cientistas, com o aprimoramento dos telescópios, descobriram-se as galáxias, descobriram esses aglomerados estelares e deram o nome de galáxias. No tempo de Kardec, em meio ao nosso céu, ao que se observava, viam-se nebulosas difusas ali entre as estrelas, então não sabia o que era aquilo, chamavam-se de nebulosas. Com o avanço dos telescópios, então percebemos que aquelas nebulosas continham inumeráveis estrelas. E com o tempo, então, aí descobriu-se que elas estavam fora da nossa galáxia. Então descobriram-se as outras galáxias. Foi a partir daí, né? A partir daí foram se descobrindo as galáxias. Que hoje, pelas contas do que o telescópio Hubble já fotografou, estão aí na casa entre 2 e 3 trilhões de galáxias observáveis pelo telescópio Hubble. Agora, com o James Webb, aí, que está proporcionando uma visão além do alcance. Quem já assistiu Thundercats aí? O James Webb é como se fosse a espada de Tandera, que nos permite uma visão além do alcance. Fala aí, Arthur. Pode falar. Senão eu vou engatar aqui no comentário. Aqui, não, eu estava falando que conheço a história dos Thundercats. Thundercats. De vez em quando eu vou lá no YouTube e assisto, eu gosto demais dos Thundercats. Também gostava. Então, aí, por exemplo, calcula-se que a nossa galáxia calcula-se, estima-se, que ela tenha entre 200 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Por que calcula-se? Porque, à medida que os telescópios ficam mais potentes, eles conseguem enxergar atrás das nebulosas e a contagem aumenta. Então, considera-se, de um modo geral, que são 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Então, nós estamos falando aí de espaço, tamanho de espaço. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do espaço, vamos começar aqui do sistema solar, partindo para além. Qual o tamanho que vocês acham que tem o Sol? Já pararam para pensar no tamanho do Sol? Comparado em relação à Terra? Vocês sabem qual é a proporção de volume? Para encher o Sol com planetas terras, precisaríamos de 1.300.000 terras para preencher o volume do Sol. E o Sol é uma estrela anã. É das menores da nossa galáxia. Só para preencher o planeta Júpiter seriam necessárias 1.000 terras. Se Júpiter fosse um balão para encher, aquela mancha vermelha, a grande mancha vermelha de Júpiter, tem um tamanho de 3 terras, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos aí 400 bilhões de estrelas espalhadas numa aglomerado de estrelas de forma lenticular, como se fosse um disco, que até isso é por causa da formação
das galáxias, nascimento das estrelas. E nós vamos falar depois da formação dos mundos aqui, que é a questão 30 37, tá? Em diante. Senão a gente vai tratar aqui só de um assunto. Então tem uma forma a nossa tem a forma de que eles chamam de lenticular, de lente, que tem uma dimensão de aproximadamente uma largura de 30 mil anos-luz e uma dimensão de mais ou menos 120 mil anos-luz. O que significa isso? Para a gente atravessar a galáxia de uma ponta a outra, viajando à velocidade da luz, precisaríamos de viajar 120 mil anos consecutivamente a 300 mil quilômetros por segundo. Só para atravessar a nossa galáxia. E para chegar na galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima, 2 milhões de anos viajando à velocidade da luz. Sem parar. Pode nem parar para tomar cafezinho. Aí aqui eu faço uma indagação para vocês. Vocês acham que Jesus leva 120 mil anos para atravessar a galáxia? O que vocês acham? Fala aí, Luiz. Eu acho que não pode, né? Não tem como, né? Eu acho que o pensamento ele é muito mais rápido que isso, né? Muito mais rápido. O pensamento é instantâneo, né? Exatamente. A rapidez está na razão direta da elevação do espírito. Quanto Sim. mais elevado, porque nós ainda temos limitações. Você está falando desses negócios tudo. Mas Jesus não tem limitação mais nenhuma. Diga aí. Pois é. Não, você está falando dessas matérias. É um minutinho só, mas eu dei uma entrada no Google, né, para dar uma olhada nesse negócio de matéria, porque eu fico pensando. Quando a gente pensa, quando eu estudo nesse aspecto material da vida, igual está abordando aqui, aí minha cabeça quase dá um nó quando eu penso em Deus relacionado a isso. Sabe? Porque eu não consigo entender. Porque eu comecei a pensar e eu parei, porque fiquei pensando, porque tudo é um progresso. Nós progredimos, somos evolucionistas, né? Uhum. Aí alguém está nos amparando como a gente ampara alguém. Certo. Aí eu comecei a recuar. Deus desde o início. Mas eu fiquei pensando, mas como teria sido, então, as primeiras criações para ir aprendendo com as coisas, sabe? Eu fiquei pensando assim, mas depois eu parei de pensar, porque você não chega a lugar nenhum. Não, né? porque Deus sendo eterno, ele há criado de todo sempre. Sim, ele cria. Mas eu queria entender como que as primeiras criaturas se desenvolveram quase que assim, sozinhas, vamos dizer assim. Não tem resposta para isso, não. Porque ele existe todo sempre. Ele existe todo sempre. Onde todo sempre temos irmãos mais velhos. Lembra que nós já estudamos isso? Aí tem questão que não tem como responder. Mas o que me chamou a atenção, até o Edson tocou no assunto no mês passado, não sei se eu estou enganado, é que tudo isso que você está falando aí, eu li que corresponde a apenas 5% do universo. Que eu peguei assim, 27% é matéria escura e 68% é energia escura. Exatamente. A matéria que os físicos chamam de bariônica, que é o que nós vemos, ela representa apenas 4% de toda a matéria do universo. Que 95% é matéria escura e energia escura, que eles não sabem o que é. Pois é. Então, não se sabe o que é ainda. Então, 120 mil anos para atravessar a galáxia.
2 milhões de anos para chegar na galáxia mais próxima, que é a Andrômeda, certo? Então, os astrofísicos, eles calculam que o universo tem 13,4 bilhões de anos. Mas, obviamente, que não é o universo inteiro. Tanto é óbvio que não é o universo inteiro, que as modernas teorias hoje de formação do universo, os astrofísicos já admitem os multiversos. Então, o nosso universo é um dos multiversos, é entre uma constelação de universos, vamos colocar assim. Então, e que o nosso. Então, tem multiverso. Né? Agora, as leis são as mesmas. As leis são as mesmas. E para a gente ter uma ideia, o que significa. Agora, e tem uma diferença entre a idade do nosso universo e o tamanho real do nosso universo. Isso é muito pouco falado vulgarmente aí no. A gente não vê isso sendo divulgado muito. Eu mesmo aprendi isso tem pouco tempo. Então, o nosso universo tem 13,4 bilhões de anos de existência, segundo os astrofísicos, mas o espaço tem 94 bilhões de anos-luz de tamanho. Por quê? Porque o espaço se expande muito mais depressa do que o universo, do que a matéria que nós vemos. Deu para entender isso? Ou deu um nó? Não, deu. E só você quer esses multiversos, eles teriam inícios também em épocas diferentes. Sim, porque o Big Bang, que é uma teoria ainda não definitivamente comprovada, é o início do nosso universo. E o que se teoriza? O que se teoriza sobre o Big Bang? O Big Bang seria o outro lado de um buraco negro. No nosso universo, são teorias, tá? Quando a matéria, o buraco negro vai engolindo ali a matéria, ela sai em algum lugar. Então teoriza-se que tem o buraco negro e tem o buraco branco, que é a contraparte do. Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria que entra no buraco. O buraco negro que não mais é do que a fase final, uma dos destinos finais quando uma estrela morre. Tem vários. A gente vai falar disso depois. Vamos falar disso na formação dos mundos, tá? Júlio. Diga aí, minha amiga. Samuel está querendo contribuir com alguma coisa aí. O Samuel deve conhecer muita coisa aí, porque a garotada aí está antenada, aí está estudando. Isso aí, o que eu estou falando aqui deve ser fichinha para ele, né? Não é nada, você está indo muito bem. Eu só queria concluir uma coisa que, recentemente, na verdade, depois da morte de Hawking, ele tinha concluído uma teoria que é sobre a radiação Hawking, que, na verdade, não deixa de ser a matéria expelida através da radiação de um buraco negro. Sim. Ou seja, se a gente concluir isso, na verdade, não deixa de ser que a matéria ela está sendo expelida através de radiação. Entendeu? Sim. Sim. Aí é uma das formas de como a matéria ela pode ter um ciclo e como que ele pode ser criado através disso. Sim. Perfeito. Muito bem. Um dado interessante. Então, a matéria... Mesmo o buraco negro, do que em tese nada escapa a radiação para cá e algo entra para lá. Não é isso? E o buraco negro, meus amigos, tem uma física bem interessante. Quem quiser, por exemplo, viajar para o futuro, deve viajar para o futuro. Mas se você sai da Terra aqui e você orbita um buraco negro durante um ano, você é mais ou menos 80 anos terrestre. Então você volta para a Terra 80 anos à frente, aproximadamente. Eu não sei se está correto o dado, né?
a proporção, basta você ficar orbitando ali o buraco negro, o tempo para você passa mais devagar, né? Aí quando você volta para a Terra, já se passaram aqui aproximadamente 80 anos. Diga lá, meu amigo. É o seguinte, depois que Einstein ele postulou a sua segunda teoria da relatividade, ele conseguiu concluir a existência de buracos negros, mas é claro, a gente não conseguia ter uma foto exatamente porque ele sugava a luz, assim, entre aspas, então não era possível. Mas através de uma foto em 2019, a qual a gente pegou o plasma retirado do buraco negro, a gente conseguiu tirar uma foto que não era muito bem visível, mas dava para perceber que era realmente um buraco negro. E dando de exemplo essa conversa sua, a gente pode falar que o buraco negro, a forma com que o tempo ele passa nele, na verdade funciona da seguinte maneira. Uma sugestão é o filme Interestelar. Eu não sei se vocês conhecem. Eu já vi 2 vezes. Bom, ele explica exatamente como que funciona a forma de passar o tempo. Porque se a gente for relacionar a teoria da relatividade de Einstein, ele conclui que o tempo é igual a... Não, pera. É igual a mc elevado ao quadrado. Que significa que massa é igual a tempo e tempo. Por assim dizer. E a gente pode pegar o exemplo de que uma pessoa, onde ela está acima do nível terrestre, comparado a uma pessoa em um buraco negro, o tempo vai passar de uma forma completamente diferente. Tanto que existe um experimento aqui no nosso próprio planeta, que foi através de relógios atômicos. Sim. Que eles pegavam o nível do mar em relação a uma pessoa a uma montanha. E como que o tempo ele passava de forma diferente. Sim. A questão aí dos centésimos de segundo, não é isso? Isso, é isso mesmo. Então, isso é comprovado. Por mais assim absurdo que pareça, o tempo realmente é relativo. Né? Então, você pode viajar para o futuro dessa maneira. Não é que você vai estacionar no buraco negro, quando você volta para a Terra, já se passaram tantos anos, certo? Mas os físicos teorizam que você pode voltar ao passado. Mas nós, espíritas... Mas você envelhece? Não, o tempo para você não passa mais devagar. É o paradoxo dos gêmeos, inclusive tem um paradoxo dos gêmeos do Einstein, né? Um gêmeo envelhece mais depressa que o outro. Quer dizer, um gêmeo da Terra envelhece no tempo normal, o outro que viajou, ficou lá no buraco negro, o tempo para ele passou mais devagar. Então, os processos biológicos passam mais devagar. Certo? Por isso que muitos duvidam, tipo, que existe uma máquina do tempo que outros podem voltar ao passado. Tanto que inclui outro paradoxo que chama paradoxo de Bootstrap. Não sei se você conhece, mas ele fala sobre... Vai narrando aí, porque o nome eu não estou lembrando, não. É uma pessoa, vamos supor, uma pessoa em uma casa, e ela vai ao seu correio e recebe uma carta falando para ela construir uma máquina do tempo há 10 anos. Aí, com o tempo passando, ela vai construindo a máquina, nas longas, assim, e passa 10 anos e a máquina está concluída. Depois que ele lê a carta, fala para ela voltar ao passado. Só que a partir desse momento, quem que foi o criador dessa máquina do tempo, sendo que foi ele mesmo no seu futuro? Sim. E existe passado nesse caso? É um paradoxo mais ou menos assim, ele é muito confuso. Tem o paradoxo também do avô, que você volta no passado e mata o seu avô, então você não existe mais. A física... os físicos, eles não têm o ingrediente da imortalidade da alma. Não tem esse ingrediente. Porque, por exemplo, você não tem como você voltar num tempo que você já estava lá, ou reencarnado em algum momento, ou vivo no mundo espiritual. A volta no tempo é pela regressão de memória. Aí você volta no tempo. E você vê as coisas como elas se passam. Então, assim, tem controvérsia, certo? Mas tanto que o Stephen Hawking mesmo, ele dizia que voltar no tempo era impossível. O Stephen Hawking, ele dizia isso. Ele era categórico. Porque, por exemplo, em termos de física, para você voltar
em teoria, para você voltar no tempo, você teria que viajar a uma velocidade superior à da luz. E materialmente nada ultrapassa a velocidade da luz. Porque você precisaria de uma massa infinita como combustível para você acelerar a velocidade da luz. Então, isso é provado pela física. Isso é provado. Tem gente que acha que é coisa de maluco. Né? Eu vi recentemente um artigo, só para eu terminar aqui, que o astrofísico está dizendo que nessa questão do buraco negro, de você ir para o futuro, utilizando-se da gravitação em torno de um buraco negro, que se você quisesse voltar ao passado utilizando o buraco negro, você voltaria para o passado do buraco negro, a partir do momento em que ele começou a existir. E não mais adiante desse. Então, quer dizer, ele garante que não é possível voltar no tempo utilizando o buraco negro, porque você vai voltar no tempo, no máximo, para o início do buraco negro. Eu vi isso, eu sigo uns canais aí no YouTube de ciência e astronomia, então de vez em quando eu vou lá e dou uma atualizada, sabe? Eu não tenho tempo para estudar, né? Mas pelo que eu vi aí, o meu amigo aí está estudando o assunto. Eu queria só falar uma coisa. Pode comentar os raciocínios, que eu só te interrompi só para falar desse. Não, eu que estava te interrompendo, desculpa. Não, mas a palavra aqui é livre. É o seguinte: a luz ela segue uma velocidade de 299.729 mil km por hora, em geral. E não tem como a gente atravessar, igual você tinha falado, não tem como a gente ultrapassar essa velocidade. Com bem material, obviamente. Sim. Mas o mais próximo que a gente conseguiu chegar disso foi a 99,99999 mil casas assim, a ponto de chegar perto da luz, da velocidade da luz. Ou seja, é um número que aparentemente chega a ser muito próximo de alcançar a velocidade da luz, só que não é. Foi uma partícula acelerada, não foi? Isso, Grande Colisor de Hadrons, LHC, que fica lá na Europa, tem uma extensão muito grande. Uma coisa é acelerar uma partícula aí, você entende bem disso, tenho certeza, num acelerador de partícula. Outra coisa é você acelerar um foguete, uma nave espacial, a essa velocidade. Você tem que ter uma quantidade infinita de combustível. Ou, minto. Eles dizem que você precisa de toda a massa do universo para poder acelerar uma nave à velocidade da luz. Pois é. Toda a massa, né? Porque à medida que a velocidade vai aumentando, a massa vai aumentando. A massa vai aumentando. Então, para você acelerar um objeto a uma velocidade da luz, precisa de uma massa considerável, infinita, a massa de todo o universo. Então, assim, fisicamente falando, é impossível. Pelo menos de acordo com o nosso conhecimento atual. Né? Agora, obviamente que nós aqui entramos no cenário espiritual, em que nós sabemos que a velocidade de vibração dos espíritos ela vai aumentando geometricamente à medida que vamos evoluindo. Então, por exemplo, Jesus é um espírito que vibra numa velocidade que se aproxima da velocidade de Deus. Porque também Deus, em termos de vibração, a velocidade é infinita. Durma com um barulho desse, né, Luiz? Você está quebrando a cabeça, está indo fumaça aí que eu estou vendo aqui. Não, eu estou pensando que Deus aí, então, ele vai estar num padrão vibratório muito maior do que a gente imagina assim para a luz, ou uma vibração assim tão intensa que ela fica parada. Não sei se é louco. Porque o universo é como o universo. Vamos dizer assim, que o universo está dentro dele. Ele abarca todo o universo. Tem uma velocidade de vibração infinita. Então ele abarca todo o universo.
E nós, os espíritos criados a partir de um dado momento, nós tendemos ao infinito, mas nós nunca alcançaremos o infinito. Não é porque o conhecimento que Deus tem é um conhecimento infinito. Nós somos criados a partir de um dado momento. Então nós vamos começar a aprender. Mas quando a gente chegar naquilo que nós achamos que é o infinito, do conhecimento divino, já tem mais um infinito. Ou não é? Sempre tem um infinito. Sempre tem um infinito para aprendermos. Mas não, são questões que nós... Lembra que nós estudamos aqui coisas que nós não temos condições de saber, porque nós não temos nem linguagem. Nós não temos nem linguagem para expressarmos determinados conceitos que os espíritos sabem que os espíritos querem nos instruir, mas nós não temos a palavra, não temos a linguagem ainda. Vocês que conhecem aí desse assunto, eu achei um pequeno artigozinho falando de uma, não sei se chama de partícula, falou que é uma partícula teórica, chama axion. O axion é da gravidade ou é do tempo, meu amigo? Ele deve saber. Ele falou que é o quê? O axion é da gravidade ou é do tempo? É porque, assim, as partículas que nós conhecemos atualmente, bom, pelo menos a maior parte de uma população vai de célula para gene, para depois ir para um RNA, para depois ir para ribonucleotídeos, aí depois vai para átomos, depois vai depois de átomos vai para elétrons, nêutrons, aí depois de nêutrons vem para prótons, que são menores ainda. E até essa base do conhecimento, a gente conseguiu descobrir uma nova base que a gente usa, que são a base das partículas elementares. Essas bases, elas servem para concluir como que o nosso universo ele é feito. Aí, no caso, a gente pode pegar o exemplo dos férmions, partículas fermiônicas, partículas bariônicas, que, na verdade, são as partículas que são os antielétrons, a gente pode pegar. No caso que não são antielétrons, são pósitrons, que são os nomes, que é o contrário do elétron. Uhum. O antinêutron, que na verdade ele é neutro, então não teria uma energia, ou até mesmo o pósitron, certo? Nesse caso, a gente pode pegar esse estudo das partículas elementares como várias partículas, que inclusive uma delas foi descoberta no LHC, que é o colisor de partículas, que vai quase chega na velocidade da luz, quase, né? Quase. Isso, que foi a partícula mais recente descoberta, que foi o bóson de Higgs. Não foi a mais recente, que teve outras, é claro, certo. Mas eu não vou recordar o nome de todas. Certo. Mas cada uma dessas partículas, elas servem para explicar como que funciona os modos físicos do nosso planeta. Ou seja, a gente pode pegar o exemplo da gravidade, pode pegar muitas coisas, certo? Sim. Mas essa partícula eu não sei, tipo... O axion é uma partícula teórica, me parece que seria do tempo, seria da gravidade, eu não, confesso que eu não me recordo. É uma dessas que eles teorizam aí, de teorias. A teoria é muito complexa, né? Porque o que a gente descobre quando a gente observa essas explosões aí nos aceleradores de partículas, que surgem essas miríades de micropartículas, que é a matéria que nós... como aqui, por exemplo, isso aqui é uma hematita que eu tenho aqui na minha mesa. Elas são formadas de praticamente coisas... não são nada. Coisas tão pequenas que você não consegue conceber nem pela imaginação. Agora, os espíritos, por exemplo, eles enxergam essas partículas. À medida que a capacidade espiritual
avança, o espírito avança em conhecimento, em moralidade, ele enxerga essas partículas que nós temos que promover aí uma colisão com um sistema ultra sofisticado, promover a colisão de partículas para poder não é enxergar, mas ver ali no gráfico aquele quantidade ínfima ali de energia que se destaca, que tem uma vida efêmera, não é isso? Que logo decai novamente, não é isso? Não se reagrupa. Essas partículas que, quando a gente vê os diagramas das colisões de partículas, vê aqueles diagramas que cada um daqueles desenhos é uma partícula, quando aquilo tudo depois recai para o princípio, não é isso, meu amigo? Então elas não têm uma vida muito longa, individualmente falando, elas só elas, digamos assim, elas formam a base da matéria. Então elas são agrupadas com uma força absurda ali que as mantém ali essa força que as mantém ali é a nuclear forte. É a força nuclear forte que as mantém todas ali agrupadas? Isso. É isso, não é? Então você vê a profusão de coisas de matéria, o que nós temos que conhecer da matéria ainda. Olha, o que nós temos que conhecer da própria matéria que nós tocamos ainda é um infinito de coisas ainda. É um infinito. Porque quando esse sistema de aceleração de partículas vai se sofisticando cada vez mais e mais micropartículas vão surgindo. Então não tem um limite. Vamos dizer assim, tem um infinito exterior, tem um infinito interior também no universo. Notaram? Tem um infinito externo e tem um infinito interno, em termos materiais, a ser explorado. E ainda tem um infinito espiritual, que a física nem admite. Então, o universo, essa questão aqui de infinitude do universo, é muito mais sofisticada do que nós imaginamos essa ideia. Muito mais sofisticada. Aí nós já temos ainda as partículas mentais, que André Luiz estuda, por exemplo. Talvez o meu amigo vai gostar de estudar um livro do André Luiz, O Mecanismo da Mediunidade, que ele entra nas questões da física, da vibração, do pensamento, das ondas super ultra curtas, do pensamento em ondas longas, que os sentimentos são turbilhões de forças, tudo lá no livro O Mecanismo da Mediunidade, que certamente, se você for ler, você vai achá-lo desatualizado por causa da linguagem. Mas ele tem revelações muito sofisticadas que estão muito aquém da nossa física ainda. Então nós temos o espaço universal infinito ou limitado. Ele é muito mais sofisticado do que nós imaginamos. Nós tendemos, só para concluir esse assunto, da minha parte, nós tendemos a abordar o infinito do ponto de vista material. Sistemas planetários, galáxias e tudo isso que nós vemos aí. Que eu falei que os físicos chamam de matéria bariônica, eu estou correto ou está errado esse conceito? Tá certo. É isso mesmo, não é isso? Uhum. Então, tem esse infinito de matéria bariônica que nós vamos colocar assim. Tem um espaço que se expande muito mais depressa do que a matéria, então quer dizer, ainda tem um infinito do ponto de vista espiritual, ainda tem um infinito interior no mundo das partículas subatômicas, que é todo um infinito. Porque me parece que não tem fim. Me parece que não tem fim. À medida que eles vão aperfeiçoando os aceleradores, vão se descobrindo mais e mais partículas aí. Então me parece que vai chegar no momento que eles vão começar, na verdade, eles vão descobrir as partículas espirituais, pelo que
nós podemos aí deduzir. Júlio, mas será que o objetivo não seria esse? A compreensão ela se dá no campo aqui material para que a gente possa compreender o espiritual? Faz parte, né? O progresso intelectual ele, ele fomenta o progresso moral. O progresso intelectual é o primeiro a ser feito sempre. O espírito, aprendemos com o livro dos Espíritos. O objetivo do progresso intelectual é dotar-nos de recursos, do ponto de vista espiritual, nos dotar de recursos para identificar as coisas, dar nomes às coisas, em termos morais, identificarmos o bem e o mal, o certo e o errado, e a partir daí, então, nós fazemos a seleção dos valores internos, combatendo as imperfeições e desenvolvendo as virtudes. Esse é o objetivo do progresso intelectual. Fomentar isso. É uma consequência inevitável. À medida que o progresso intelectual se efetua sempre, e não tem limite. Ele é limitado, porque a sede de conhecimento do espírito é ilimitada. A sede de conhecimento do espírito humano, que nós hoje desenvolvemos na faixa da humanidade, lá na faixa dos princípios psíquicos que estagiam, por exemplo, nos átomos, depois nos vírus, bactérias, algas verdes pluricelulares, e vão se desenvolvendo, essa sede pelo saber vai se manifestando de forma embrionária pela fenômeno da busca da luz do vegetal. É o primórdio do movimento. É igual, Júlio, o fenômeno da aurora boreal. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre como que se dá o fenômeno, né? Sim. E eu comecei a pensar por que a gente olha para o céu, né? Tem todo ali um processo para acontecer aquilo tudo, mas isso ia se dar aleatoriamente. Deve existir algo muito maior e explicável para que se dê esse fenômeno. Não, eu acredito que seja. O seu filho conhece. Isso aí é o vento solar, né? O que é o vento solar? É a chuva de partículas que o Sol lança para o espaço, que encontra com o campo magnético da Terra, há uma interação ali de partículas, então produz luz. Seu filho tem certeza que ele sabe te explicar isso aí direitinho. Sim. Né? Tanto que a gente pode pegar as cores que elas são emitidas, elas não deixam de ser o espectro de luz do próprio átomo. Conhecido por nós, não é isso? Isso. É o espectro de luz visível, né? Porque tem um espectro de luz que nós não conseguimos ver. No caso, ultravioleta, infravermelho. E, aproveitando isso, o James Webb, ele consegue, através do espectro infravermelho das suas ondas, ele consegue descobrir de forma muito mais aprofundada galáxias que são muito distantes. Sim. A gente usa... É conhecido como desvio para o vermelho. Desvio para o vermelho. É o redshift, isso. Não é isso? Redshift. Isso mesmo. Redshift. O assunto é fascinante, né, amigos? Não é à toa que o Eurípides Bassanufo, lá em Sacramento, ao fundar o Instituto Allan Kardec, se não me falha a memória, um dos cursos que ele tinha, fazia questão de ter lá de astronomia. Eurípides Bassanufo. Porque o assunto eu sou suspeito para falar, que eu sou aficionado da astronomia desde 15, quando eu comecei a estudar ali, como o assunto começou a esbarrar no meu tempo de estudante, nessas questões de espaço, eu já comecei a me tornei fascinado, né, pelo assunto. E eu sou estudioso nesse campo aí, por interesse próprio. Eu nunca fiz curso eu nunca tive tempo para fazer curso, né? Mas eu sempre li um ou outro livro, eu tenho catálogo de estrela, eu tenho um livro aqui que eu vou colocar no PDF aí, Alana, para você passar para o seu filho, que é
que é o Dicionário Enciclopédico de Astronomia e Astrofísica do Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Já ouviu falar nele? Astrônomo brasileiro. Ele é o único dicionário enciclopédico de astronomia e astrofísica do mundo, feito por um brasileiro. Eu tenho o PDF, eu tenho ele o livro, eu tenho o livro físico e tenho um livro e tenho no PDF, né? Ele desencarnou alguns anos atrás, mas ali tem os conceitos básicos de estrela, de planeta, e dessas coisas todas que nós estamos discutindo aqui, né? E falando aí dessa questão entrando um pouco aí na formação, que nós vamos trabalhar a formação daqui a pouquinho, né? Vamos até postar, vamos até virar a página aqui para a gente estudar. Só para terminar esse assunto aqui, entrando um pouco na formação, por exemplo, nós estamos falando aí da velocidade da luz, e uma estrela como o Sol, por exemplo, que é já tem trabalhado esse assunto aqui, tem trazido de vez em quando, que é um reator de fusão termonuclear, onde os átomos são forjados, transformados uns nos outros, e o subproduto, vamos colocar assim, o subproduto. Os subprodutos são os fótons. Você sabe quanto... Já falei aqui para você sabe quanto tempo leva um fóton para sair de dentro do Sol, depois que ele é criado ali no processo quando dois átomos de hidrogênio são fundidos para formar um de hélio que solta um fóton? Vocês se lembram quanto tempo que o fóton leva para sair do Sol? Eu falei aqui outro dia. Lembram? 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Ele fica ricocheteando ali dentro, até que ele consegue escapar. Depois que ele sai do Sol, ele atinge a Terra, ele leva 8 minutos para atingir a Terra. Então, são as coisas... Então, o que se chama aí de vento solar que nós falamos aqui, nada mais não é vento de ar, não é? São as partículas que o Sol está lançando. Raio-X. Ajuda aí. É raio-X e mais o quê? Que o Sol lança? Raio-X, ultravioleta, tem a luz visível não é isso? Isso, infravermelho, tem eu esqueci o nome dela. Eu esqueci, mas se eu lembrar eu até comento o nome dela. Neutrino não, né? Neutrino também não lança? Não, neutrino é partícula negativa. Que permeia todo o universo e está por aí afora, né? É a mesma coisa que pósitron. Entendeu? Na verdade, acreditam que sejam as formações da matéria escura. Entendi. Já tem uma teoria nessa área, então. Isso. Recente ou já é a mais antiga? Deve ser a partir de 2000, acredito eu. Isso. Relativamente recente, onde então. estão começando a aprofundar isso mais na Suíça ou até mesmo na Europa, esse estudo. Porque a gente pode pegar uma evolução assim, que tudo começou a partir de Marie Curie, que foi a química que ganhou 2 Nobels, um de química e um de física, descobrindo a radiação, e tudo foi assim, evoluindo. Sim. Até chegar a partir da radiação, sim, sem dúvida, verdade. O assunto é fácil. Então, a questão 36, o vácuo, pelo tudo que nós já falamos aqui, nós já podemos inferir com tranquilidade que não existe o vazio absoluto. Tem uma profusão de raios permeando aí o universo. Nós sabemos da existência do fluido cósmico universal que permeia todo o universo. E é uma questão de tempo até para que essas questões também sejam aí descobertas pela ciência também. Então, o vácuo absoluto não existe nem em termos de fisicamente falando e nem em termos de espiritualmente falando. Nós sabemos, por exemplo, que são habitados todos os globos que se movem no espaço. Todos são habitados.
matéria, seres biológicos e seres espirituais, seres das dimensões aí do, do, do espírito, né? Que nós já estudamos aqui que o espírito é alguma coisa, se recordam? O espírito não é uma abstração, o espírito é alguma coisa, mas é alguma coisa no nível de matéria que nós não temos condições. Aqui, ó. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. É questão 23. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então, o espírito é alguma coisa. Nós não temos, com certeza, a palavra capaz de explicar o que é o espírito, ainda. E é uma dimensão para além da matéria. Né? O que nós temos aprendido com os espíritos é que o pensamento é eletromagnético, é que o perispírito é eletromagnético, não é isso? Os Ussos falavam muito no campo modelador da forma, que é o perispírito. O físico brasileiro espírita Hernani Guimarães Andrade, ele escreveu um livro chamado Teoria Corpuscular do Espírito, que você deve achar em PDF, porque, como ele desencarnou, acredito que isso deve estar liberado no PDF. Ele estudava, ele era um físico mesmo, físico pesquisador. Então ele escreveu esse livro, a Teoria Corpuscular do Espírito, que são, obviamente, teorias, mas que nós aí vamos entendendo que pode ser uma realidade. Então, pulando aí para o capítulo, nós temos ainda alguns minutos. Vamos começar o capítulo 3, que trata da criação, formação dos mundos. Questão 37. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Naquela época, no tempo de Kardec, a palavra para o que nós hoje, por exemplo, chamamos de energia era fluido. Então, hoje nós sabemos que... Aliás, o Allan Kardec já desconhecia o termo energia, certo? Mas fazia-se uma distinção. Mas nós hoje compreendemos que o que ele chamava de fluido magnético, fluido cósmico universal, porque isso não é estudado pela ciência, mas nós sabemos que é uma energia uma vibração ainda desconhecida da física, certo? Porque a física não tem ainda instrumentação capaz de detectar. Embora a gente tenha equipamentos como a câmera Kirlian, que fotografa a aura, mas isso não a ciência não admite, ela não concorda, mas é uma máquina que fotografa a aura efetivamente. A ciência não reconhece, mas ela, de fato, fotografa a aura, a radiação da aura humana. Tanto que já se fez experimento, por exemplo, com uma lagarta, né? Aí, porque determinados físicos dizem que a máquina de Kirlian capta a luminosidade das partículas atômicas. Mas aí fizeram experimento com uma lagarta. Colocaram uma lagarta sob o foco da câmera de Kirlian, viva. E ela havia ali uma profusão de luz. Aí eles feriram a lagarta começou a morrer. Fotografaram, aí já houve uma perda. Certo? Depois que a lagarta morreu, desencarnou, só ficou uma luminosidadezinha dos átomos ali, pouca coisa. Então foi provar, olha, a lagarta morreu, alguma coisa saiu.
Olha a lagarta viva, a foto da lagarta viva, olha a foto da lagarta morta. O que é isso que saiu? É uma energia que saiu, deixou de ser produzida, certo? Então a câmara de Killian fotografa, de fato, as irradiações da aura. Embora aí a ciência, tanto que se usa aí para diagnóstico, já se usa para diagnóstico aí em certas áreas aí menos ortodoxas aí da medicina. Da formação dos mundos. Aí entra no que o Luiz aqui estava teorizando aqui, ó. Questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, existe um axioma em ciência que não há efeito sem causa. O efeito inteligente é uma causa inteligente. Então, o universo ele é uma estrutura que permeada por uma matemática extraordinária. A matemática é uma linguagem inteligente. Ora, o acaso não pode ter desenvolvido algo tão sofisticado quanto a matemática que permeia a estruturação do universo. E os físicos aí quebraram a cabeça para descobrir as fórmulas. Por exemplo, Newton, que é o criador do cálculo diferencial e integral, não estou dizendo que é ele, mas tem controvérsia. Não, o Pascal, ele disputava com o Pascal, tinha uma polêmica, uma briga entre o Newton e o Pascal, quem foi o autor do cálculo diferencial e do integral. Não sei se já resolveram essa polêmica até hoje. Mas eu considero, sim, por uma questão intuitiva, que foi o Newton. Eu tenho uma quedinha mais pelo... Eu sou mais simpático ao Newton, entendeu? O Newton, quando ele começou a estudar o universo, a gravidade, porque Newton era teólogo. E ele não era teólogo por conveniência, estudou teologia porque era obrigado a estudar para estudar a física, não. Não, ele acreditava em Deus. E ele acreditava em Deus. E ele estudava o universo para provar a existência de Deus. Então, ele tinha um amigo que não acreditava em Deus. E ele acreditava em Deus. Aí, esse amigo ficava lá o questionando o tempo todo, né? Ele falava, não, o universo é uma obra de inteligência, olha a arrumação dos astros e tal. Aí o camarada não redutivo. O que ele fez? Numa certa época, ele pediu para um amigo dele, um artífice lá, extraordinário, para construir para ele um sistema solar. Uma maquete mecânica do sistema solar. Aí o camarada fez um trabalho primoroso. Aí o Newton colocou na sala dele. Aí quando esse amigo dele foi lá para visitar, aí ele perguntou para o Newton, quem foi que fez, Newton? Não, ninguém. O Newton falou com ele. Não, ninguém fez isso aí, não. Já apareceu aí. Tipo assim, sabe? Apareceu. Não, mas não é possível isso, alguém fez. Ah, quer dizer que você... Então, você concorda comigo? Se você está vendo aqui a réplica do universo, do sistema solar, e tem certeza que alguém fez, e o sistema solar que você vê aí também não é a mesma coisa, não? Pegou ele no pulo. Então, o Newton foi um gigante, não é isso? Um gigante, o Einstein até dizia que se eu enxerguei mais longe foi porque eu me assentei sobre os ombros de um gigante. E era o Newton, por exemplo, um deles, né? Então, o universo foi criado por Deus no tempo a partir do momento que Deus existe. E ponto. Não tem como avançarmos aí, né, Luiz? Conseguiu resolver o enigma aí, Luiz?
Não, sim. Quando vocês estavam falando aí, eu esqueci desculpa, o nome do seu filho. Samuel. Samuel. Quando vocês estavam discutindo aí de uma forma mais aprofundada, né, que vocês conhecem, então eu fico pensando, porque nós somos eternos, né? Somos imortais, né? Eternos não, imortais. Imortais, é. Eu creio que dentro dessa discussão que nós estamos apresentando aqui, ao desencarnarmos, aqueles que tiverem interesse, porque não é porque você vai desencarnar que você vai ter interesse pela astronomia, isso aí não tem a ver, né? É uma Mas, continuidade. sim, ao desencarnar, eu creio que no plano, no outro lado da vida, no plano espiritual, teremos, eu creio, mais recursos para abordar, né, algumas questões, mesmo porque ainda somos muito ignorantes em termos de conhecimento, Sim. Mas mas eu posso te dizer uma coisa: mais perguntas vão surgir desse estudo no mundo espiritual. não, muito mais do que resposta. E tem que ser, porque se surgirem perguntas, não teremos respostas, né? É da dúvida que surgem as soluções. A própria física aí demonstra isso. Quanto mais partículas descobre, mais perguntas têm que ser feitas. Uhum. Então é um processo assim. Isso por si só, matematicamente, já prova a infinitude da criação. E é aquilo que a gente falou na semana passada, ou sei lá, quando foi que o importante é que nós tenhamos uma visão da matéria como uma coisa integrante da vida. Integrando a vida. Uma matéria não é uma coisa que você... isso é matéria e larga. Não. Ela é essencial para o espírito. É o essencial. É o palco da evolução. O palco da evolução onde nós vamos amar os seres. Sim. Que é o objetivo. Então, é dos grandes impedimentos de avanços mais consideráveis na física a incompreensão da importância do amor, do desenvolvimento do amor no contexto da humanidade para que abram-se mais os horizontes. O amor é que abre os horizontes para o aprendizagem. Porque o egoísmo, que é o oposto do amor, que é o amor próprio, ele limita. Porque chega um momento que o espírito está avançando tanto no campo do conhecimento intelectual, científico, vai chegar no momento limite que, se ele não desenvolver o amor, ele vai chegar no momento limite em que ele tem que sair do orbe, se ele não desenvolver o amor. Então aí já tem uma limitação. Ele vai povoar, nós vamos falar disso mais à frente, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, nós vamos entrar nessa questão das transmigrações entre os mundos são solidários. Por que os espíritos são degradados, são transmigrados para mundos mais atrasados? Que são esses espíritos que investem de forma muito aguda no conhecimento científico, esquecem de desenvolver o amor, então vão desenvolvendo, por exemplo, cada vez mais armas sofisticadas de destruição em massa. Então, esse espírito precisa de ter uma barreira. Ele precisa ser retirado desse meio, em que ele tem essa possibilidade enorme de expansão da sua inteligência, e ser transmigrados para um orbe em que a humanidade ali está naquela faixa de nós, quando aqui, de 40 mil anos atrás, o homem ali, o Homo sapiens sapiens, 40 mil anos atrás, que não tem facilidade nenhuma ainda de ciência, de alfabeto, de tudo a ser desenvolvido, para que ali, pelo contato social, nós vamos trabalhar isso com calma, povoamento da Terra, Adão, tá? O assunto é fascinante e vasto. Então,
Nós, para podermos ter um acesso a mesmo esse estudo que você falou, hein, Luiz, no mundo espiritual, para ter acesso, só desenvolvendo o amor. Porque vamos ter limitações. Nós não podemos ainda aprender determinadas coisas em função da nossa imperfeição espiritual, da nossa inferioridade moral, porque nós vamos utilizar mal os recursos, isso falando de um modo geral, tá? Falando aqui de um modo geral. Evidentemente que no seio da nossa humanidade, temos espíritos que estão evoluindo de forma natural, de forma que tem condições de utilizar bem os recursos materiais. Não estou falando que são... Certo? Então, eu creio que nós, amigos, se alguém mais quer fazer um comentário final nessa parte, que nós aqui só lançamos o assunto, formação dos mundos, que nós vamos desenvolver e vamos falar mais trabalhando com as questões do Livro dos Espíritos na semana que vem. A partir da semana que vem, não, daqui a 2 semanas, na semana que vem, Evangelho. E nós vamos aí trabalhando. Aí nós vamos falar, por exemplo, formação dos mundos. Aí nós vamos trabalhar um pouco também a questão da pluralidade dos mundos, da formação dos mundos. Quantos mundos existem aí aproximadamente na nossa galáxia, nas outras galáxias, e por aí vai. Alguém quer fazer comentários finais aí? Samuel? Só uma pergunta. Questão 38, né? Na próxima. Sim, 38. Como criou Deus o universo? Falou. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos. Na época de Kardec não se conhecia, mas hoje nós já conhecemos. Já temos fotografias, por exemplo, dos planetas sendo formados nas nebulosas, por exemplo, em Órion, constelação de Órion, já tem muitas fotos o Hubble, o Spitzer, por exemplo, já fotografaram ali o disco protoplanetário, que nós vemos ali os planetas já limpando a órbita, já se fotografou, então já tem uma profusão de imagens que mostram os vários estágios de formação primeiro forma-se a estrela e depois os planetas, né? Isso aí nós vamos trabalhar, se der para a gente mostrar aqui algumas imagens, nós vamos mostrar, tá bom? Pega de exemplo os pilares da criação. Lá em Órion, não é isso? Se eu não me engano, é uma das minhas constelações mais tipo, que eu gosto. O Órion, por exemplo, é uma constelação muito rica. Ela é composta por 81 estrelas. Estrelas antigas e estrelas novas. Profusão de sistemas planetários em formação. Então, isso falando só de uma constelação. Nós vamos falar também de Capela. Capela já está trabalhando aqui, Capela tem uma polêmica. Nós vamos voltar nela quando a gente falar aí da formação dos mundos, certo? Mais alguém quer trazer um comentário? Júlio, eu só queria falar 2 coisinhas. Fala, Fernando. Vocês falaram, né, a respeito de voltar ao passado, essas coisas. Eu me lembrei que tem um filme aí, um filme pelo menos muito intrigante. Ele se chama, talvez vocês já tenham assistido, Em Algum Lugar do Passado. Uhum. Né? Esse filme é muito intrigante. E para o Luiz, que o Luiz estava questionando, quando ele começou a questionar sobre o infinito, essa coisa toda, tem a resposta da questão número 14, né, que fala sobre o panteísmo, ela vai ser útil para você. E outra coisa também sobre espaço, né? Que a gente pensa em espaço, tem uma máxima muito interessante que diz que o saber não ocupa lugar. Não ocupa. Né? É intrigante, né? É isso aí. Pelo menos intrigante. Mais alguns comentários aí? Mais algum comentário? Podemos passar para a prece? Quem vai fazer a prece hoje?
Samuel, óbvio. Samuel. Eu não queria falar, não, eu deixei para quem tem autoridade sobre o Samuel falar, entendeu? Eu pensei no Inclusive, ele passou o dia inteiro falando que ele estava querendo fazer. Eu pensei no Samuel, viu, Arthur? Sim, Eu também pensei. Obrigado. Vamos fazer uma prece para nós aí, Samuel. Prece simples, amor, do jeitinho que você sempre faz. Então, eu vou fazer uma prece simples, mas antes de tudo, gostaria de agradecer a essa aula, que foi uma aula muito boa. Não tem intenção de... Inclusive, como você está estudando o assunto aí, quando eu falar bobagem aqui, você me corrige, viu? Não, tá certo. Foi uma ótima aula, porque deu realmente para eu revisar alguns conhecimentos meus, porque esse tema, assim, de astronomia, ele é um tema que eu já estudei faz muito, mas muito tempo. Acho que eu estudei ano passado nas minhas férias. Tanto que nessa época eu tinha ganhado a medalha nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Olha aí, que bacana. Eu ganhei medalha de prata, só que foi por muito pouco que eu não ganhei ouro. Eu até fiquei decepcionado, só que eu pensei, não, então eu vou melhorar para eu conseguir tirar da próxima vez um ouro. Eu vou postar aí no zap aí Vou postar no zap aí do grupo, aí depois viu, Arthur? Vou postar no zap do grupo, depois você passa pro Dicionário Enciclopédia de Astronomia e Astronáutica do Ronaldo Rogério Freitas Mourão, é o único do mundo. Não, agradeço demais, muito legal. Eu me interessei bastante. É legal dar uma... Aproveita também, Júlio, posta também aquela Bíblia que você havia comentado logo quando a gente começou os estudos, lembra? Qual Bíblia? Porque eu uso a Bíblia pentecostal. Aí você havia comentado a respeito da Bíblia que a gente... a Bíblia que os espíritas... Eu aprendi com o Honório Abreu, né? Esse pessoal mais aprofundado no estudo bíblico, espírita, eles usam a edição do João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Tá, se tiver ela, posta ela aí também, que aí fica... Só que você tem acesso a ela online. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Não tem PDF, eu acho que eu não consigo. Se você pode tentar achar o PDF dela grátis, eu não sei se tem grátis, não. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Você tem aí a opção online. João Ferreira de Almeida online, Revista e Corrigida. Você consegue aplicativo. Como é que é? Não, mas o aplicativo não é a linguagem Revista e Corrigida, que eu tenho aplicativo aqui. João Ferreira de Almeida. Quando eu tenho que fazer alguma copia e cola para fazer palestra, eu tenho que pegar o livro e corrigir lá algumas coisas. Não sei. Não, você já fez isso? Você já comparou? Não, pois é, vou conferir. Então, eu estou te falando de experiência própria. Porque o aplicativo, eu achei o PDF aqui. O aplicativo não é da Revista e Corrigida, é da edição atualizada. A linguagem é diferente. Uma outra opção que você pode fazer, Arthur, você tem um aplicativo Boa Nova? Não. Depois a gente conversa. Porque ele é muito mais que a Bíblia. Tá bom. Ele tem a Bíblia e tem todos os recursos de um estudo da Bíblia. Você vai encontrar eu vou baixar ele. É essa edição Revista e Corrigida? Não, o aplicativo, o Boa Nova é um aplicativo voltado para o EMED, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. Então, provavelmente, a linguagem bíblica é do João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, não? Provavelmente sim. Sim. Isso que eu estou falando. Porque aí você vai ter a Bíblia, ainda tem ela toda trabalhada, visando pela doutrina espírita, entendeu? Você tem os estudos de versículos, você tem ali todos os livros do Foricitado relacionados com Emmanuel, com Kardec. É muito legal. Eu estou compartilhando aí o PDF, já baixei já, tá? Opa, ótimo. Vou baixar aqui então. Então vamos lá. É só Boa Nova, o Edson? O Luiz? É só Boa Nova que chama? O aplicativo? Aplicativo Boa Nova, mas não estou achando não, porque ele deve ser só para Google, porque no iOS não tem. Então vamos lá. Android. O Samuel vai fazer a prece então para nós aqui encerrarmos e continuarmos
Está ficando tarde também. Isso. Pode fazer, Samuel. Bom, então vamos agradecer a mais um dia de estudos, agradecer pela presença de todos nessa reunião, a presença dos nossos espíritos que estão com o intuito de mais um aprendizado, incluindo a astronomia e o estudo dos nossos capítulos do livro Segundo o Espiritismo. Gostaria de agradecer a todos por mais um dia de compreensão e estudo, trabalho. Gostaria de agradecer a nossa comida, a nossa casa, a nossa saúde. E, como forma de encerramento, eu gostaria de fazer a prece do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Assim seja. Sim, seja. Que assim seja. Na próxima terça, o Samuel agora vai ser intimado a participar toda terça-feira. Vou vir, vou comparecer.